Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a correção das atividades de semana passada, ok? Vamos iniciar com sociologia e eu desejo uma semana maravilhosa para cada um de vocês. Vamos prestar atenção que ao final do vídeo teremos a atividade desta semana, ok? Vamos lá. Primeira questão da atividade de sociologia. Leia na página 41 e mencione o que significa determinismo social. A palavra determinismo social, ela já vem bem especificada, né? Ela que vai determinar. Quando falamos de social, falamos de regras, falamos de sociedade. Então, o que significa determinismo social? Determinismo é o estabelecimento de limites ou elemento gerador de um fenômeno social. Esses fenômenos sociais, como a gente viu no livro, né, para aqueles que eu acredito que todos leram, né, para responder à atividade, os fenômenos sociais, eles determinam, né, o nosso lugar na sociedade. O estabelecimento de limites são as regras que nós temos que seguir, que devemos seguir. Então, determinismo social é aquilo que vai determinar os limites, as regras, o ambiente em que vamos estar frequentando. Na segunda questão, né, eu coloquei bem especificado as páginas para pesquisa. Vocês sabem que desde atividades que eu passava em sala de aula, eu gosto muito de usar a cronologia que vem na página, geralmente no início do capítulo, né, na página 40 e 41 nós também temos essa cronologia. E um dos itens ele vai falar sobre essa cronologia. No primeiro item nós temos: quando uma regra ou lei é transgredida e quer dizer quebrada, a sociedade aciona diferentes meios de. Quando nós falamos de quebra de regras, a gente vai analisar aqui. As regras da sociedade, elas são diferentes, né? No que se diz diferente? Que o padrão é que nós devemos obedecer. Agora, tem pessoas que adoram quebrar regras. E quando essas regras elas são quebradas, nós temos que acionar os meios de coerção social. Essa coerção social, ela vai estar estabelecendo limites, né? Nós temos aí na página 41 do livro, né? Nós temos diferentes maneiras e ele estabelece, o autor ele fala diversas formas de coesão social. Ele dá exemplos e nesses exemplos a gente pode analisar o quê? Que a sociedade ela traz inúmeras regras onde nós, dependendo do nosso local, nós precisamos obedecer, né, para que não aconteça nenhum desfalque, nenhuma, é, como é que se diz? Nenhum desrespeito. Na realidade, quando você quebra regras, né, você está desrespeitando, transgredindo uma lei. No item B, ele fala sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas. Aqui nós vamos falar na cronologia que nós temos na página 40 e 41. E quando ele pergunta, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós estamos falando do ano de 1948, onde nesta cronologia nós temos diversos pontos importantes, né? E um dos pontos bem importantes também que dá para a gente destacar é em 1789, onde é proclamado na França a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que nesse período, né, as mulheres elas eram excluídas da sociedade em termos de direitos. Nós só tínhamos direito somente de cuidar da casa e dos filhos. No terceiro item, nós temos princípios segundo os quais não pensamos ao agir e falar, mas sem os quais não estabelecemos relações sociais, não nos comunicamos. Isso nós estamos falando de quê? Quando nós não pensamos antes de agir, não pensamos antes de falar. É algo bem perigoso, né? Tem pessoas que não pensam e acabam tomando decisões erradas. E quando nós não pensamos, nós estamos e não pensamos antes de agir, de falar, nós estamos falando sobre estrutura social. Né? Essa estrutura social, muitas vezes ela é criticada porque existem pessoas que acreditam que
A discriminação é só por conta da pobreza, mas muitas vezes a discriminação ela acontece por conta de quê? Do seu comportamento, por conta de você não transgredir as leis, querer quebrar as regras. Então, estrutura social, ela engloba diversos comportamentos, diversas regras, diversos ambientes, ok? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, a pergunta é: de acordo com a temática padrão social, como é construído o padrão segundo os conceitos apresentados no texto? Quando nós falamos de padrão, nós falamos de algo que tem que ser seguido à risca, né? Esse padrão social, que nós estamos falando de sociedade. É um assunto que é muito debatido, é a questão do padrão de beleza. As meninas, a gente vê que tem muitas meninas que sofrem, e hoje não só as meninas, mas meninos também, sofrem muito com a questão do padrão social, né? Que o padrão de beleza é o quê? É aquela menina magra, é aquela menina malhada, é aquela menina bonita que está sempre bem, e muitas vezes nós temos muitas mulheres assim, mas que para a sociedade elas estão assim, seguindo um padrão. Porém, em casa, né, elas estão seguindo outro padrão, que é o quê? O padrão de um psicológico destruído, porque muitas vezes se cobra demais para seguir esse padrão. E aí ele pergunta, como é que esse padrão é construído? E um padrão, ele é construído de diversas formas, a maneira como você é criado, seu padrão familiar, as regras que você precisa cumprir. E aí, como é que o autor coloca essa construção? Tendo por base as escolhas feitas por indivíduos que levam em conta a opinião dos outros. Ou seja, o padrão, ele é muito construído também baseado na opinião do outro. O que é que o outro pensa? Né? Se eu tomar uma atitude errada, o que o outro vai pensar? Como a sociedade vai me julgar? Então, esse padrão da sociedade, nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas vezes nós somos obrigados, né, a seguir leis, seguir normas, porque muitas vezes a gente precisa, faz-se necessário estar encaixado naquele grupo. Então, você tem que estar sempre dentro de um padrão. Vamos à quarta questão. Na quarta questão, a pergunta é: mencione as matrizes que a sociologia produz para discutir a relação entre indivíduo e sociedade. Nas matrizes, nós temos 3 matrizes importantes, né? E aí a gente observa o quê? Que essa matriz social, ela vai falar de 3 pontos bem distintos. A sociedade determina os indivíduos, né? E esses indivíduos vão evidenciar os fatos sociais. Depois nós temos a sociedade é compreendida como resultado da ação social, ou seja, ela determina os indivíduos que vão ditar os fatos. Depois, ela compreende, né, esses fatos que foram estabelecidos como uma ação, porque o ser humano que está praticando. Depois, a sociedade e os indivíduos são a expressão da contradição de classes, né? Que essa contradição de classes muitas vezes leva pessoas a perderem oportunidades também. Que essa contradição de classe a gente vê desde os primórdios. Nós temos os pobres, nós temos os ricos, e antigamente nós tínhamos somente 2 classes sociais, ricos e pobres. Hoje nós temos a classe A, a classe B, a classe C, e em inúmeras formas. E esses fatos sociais, muitas vezes, eles se contradizem, porque nós temos direito, na Constituição nós temos direito a tudo, né? Tá lá. Mas muitas vezes, até por falta de interesse, tem pessoas que elas não entram em ação e reclamam e só se encaixam na contradição de classes. Mas nós devemos buscar para que essa contradição de classe ela venha a se regredir sempre e não aumentar. Quinta questão. Na quinta questão, nós temos itens, né, que vai falar sobre o determinismo. O determinismo é uma teoria segundo a qual, né, determinismo já diz o quê? Está determinando.
Ou seja, não é só aquilo que eu quero, mas é aquilo que já está estabelecido, que foi determinado. Uma lei, uma regra, um padrão. E aí coloquei como pesquisa página 41 e 42 e ele traz os seguintes itens. Item A. Os seres humanos possuem responsabilidade. A pergunta é o determinismo. B. As ações humanas são determinadas por causas anteriores. C. Por vezes, os seres humanos não têm escolha, porque são obrigados a obedecer. D. As ações humanas estão determinadas pelas leis do país em que a pessoa vive. Nós temos aí um item correto e nós temos um item que eu costumo dizer em sala de aula, né, que é o item casca de banana. Talvez muitos alunos, né, possam ter marcado ou, né, também tenham ficado na dúvida. Tipo, item D. As ações humanas estão determinadas pelas leis do país em que a pessoa vive. Esse item é um item casca de banana. Por quê? Porque realmente, quando você mora em um país, né, a Constituição do país que determina as leis. Mas nem tudo que está na lei, ele é totalmente cumprido. Daí o porquê dele não ser o item correto. E qual seria o item correto? Os seres humanos possuem responsabilidade. Quando nós falamos de determinismo, a gente vê o quê? Que tem muitas pessoas que não cumprem suas responsabilidades. Item B. As ações humanas são determinadas por causas anteriores? Muitas vezes não, né? Então, o item correto é o item C. Por vezes, os seres humanos não têm escolha porque são obrigados a obedecer. Ok? Aqui nós concluímos a correção da atividade da semana passada. Segue agora as atividades desta semana. Vocês irão fazer 3 questões. Mencione o que significa solidariedade social segundo Emily Durkheim. Segue a página para você pesquisar. Segunda questão. Segundo Emily Durkheim, quando os elementos que constituem a sociedade deixam de funcionar, acontece o fenômeno que chamamos de... segue a página para você pesquisar, a página 45. E na terceira questão, quais os tipos de ação social que existem? Tudo segundo a teoria de Emily Durkheim. Um abraço, foi um prazer. Beijos.